Neste momento gostaria de vos levar até o momento em que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se necessário for, fechem os olhos e lembrem-se do momento em que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Um minuto. Vejam esse momento, essa hora, esse local em que cada um disse ao Senhor Jesus: entra na minha vida. Quem se lembra desse momento? Amém? Eu lembro. Amém? Quem está em pé pode sentar. E convido a abrir a palavra de Deus. Quem tem, espero que todos tenham, mas que não seja em formato digital. Hoje podemos ler a Bíblia em todos os formatos, que é uma bênção. Podemos abrir a Bíblia no telemóvel, no tablet, no computador, em todos os formatos. E eu prefiro o livro, mas também às vezes, quando não tenho o livro perto de mim, também abro no telemóvel. Amém? Gostaria então de convidar e abrir Colossenses capítulo 2. E enquanto procuram, eu vou dizendo algumas palavras. Na era em que nós vivemos, que cada um de nós vive, é uma era reconhecida como a era digital. Então nós temos que pensar uma coisa. Tudo está ao nosso alcance através de um toque. Tudo está ao nosso alcance através de um olhar, de uma impressão digital. Mas cada um de nós tem que ter consciência que nós temos uma relação, ou devemos ter uma relação com Deus e não com as ferramentas digitais. Eu já vou desenvolver isto melhor, mas é importante que possamos focar este ponto. O mais importante é termos uma relação com Deus, não uma relação com as ferramentas digitais. Então, vou convidar-vos a capítulo 2, verso 6. E por isso é que eu vos levei cada um a lembrar o dia e o momento em que receberam o Senhor Jesus. E diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 2, verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Meus queridos irmãos, nós constatamos que o mundo mudou. E por incrível que pareça, a igreja também. Há grandes mudanças no mundo e há também grandes mudanças na igreja. Porque, sem querer, a igreja foi influenciada por aquilo que acontece no mundo. E por isso, muitos pastores com quem eu falo dizem que cada vez mais há menos frequência nos cultos nas congregações. As pessoas vão menos. E vão menos porquê? Porque através de um toque podem assistir a um culto. Através de um toque podem ouvir uma oração. Através de um toque podem ler a Bíblia. Então, pensam que não precisam de deslocar. E agora passa o tempo e até fica mais barato. Não gastam dinheiro nos transportes, não gastam dinheiro no combustível e a maioria das vezes nem sequer enviam oferta. Então fica mais barato. Tudo é facilitado. A pessoa não sai da sua cama, não sai do seu sofá, não sai da sua cadeira e gasta menos.
Então há uma queda grande na frequência aos cultos ao Senhor, e depois os responsáveis pelas congregações debatem-se com um dilema: problema financeiro. Porque este espaço, como outros espaços, tem que ser pagos. Estes espaços, como outros espaços, têm renda para pagar, têm água, luz para pagar, e outros têm outras despesas. Então, os responsáveis que estão à frente da obra de Deus em certos lugares têm grandes desafios financeiros. E muitas vezes levantam dúvidas acerca do papel da igreja. Meus queridos irmãos, a igreja é um conjunto de pessoas que foram salvas, purificadas pelo poder do sangue de Jesus, mas que a Bíblia diz: não deixai de vos congregar. Então, se a Bíblia diz: não deixai de vos congregar, não tem mal nenhum a pessoa ver um culto numa televisão, num telemóvel, num tablet, num computador, não tem mal nenhum. Mas não se prive de congregar fisicamente os seus irmãos. Amém? Amém? Há muitas dúvidas neste momento, há muitas dúvidas. As pessoas, muitas levantam estas questões. Então, mas a igreja não somos nós? Pessoas? Sim. E essa é uma grande verdade. Mas quando as pessoas pensam em congregar, pensam em ajuntar-se. Deus colocou logo princípios. Mesmo lá no Antigo Testamento, Ele levantou um tabernáculo, uma tenda, para que as pessoas cultuassem a Deus na tenda. Lá no Antigo Testamento. Eu estou a referir isto porquê? Porque há pessoas que dizem: isso era no Antigo Testamento. Pois é. E agora nós vivemos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Pois é. Eu quero vos dizer o seguinte: se nós não vivermos no Antigo Testamento, também não conseguimos viver no Novo Testamento. Nós não conseguimos viver no Novo Testamento se não tivermos a perspectiva e o fundamento do Antigo Testamento. Amém. Então, meus irmãos, se vocês não acreditam nisto, então rasguem o Velho Testamento e tragam só o Novo. Mas João disse que tudo o que não está escrito para o nosso ensino. Amém? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que hoje, influência do mundo, a igreja tem grandes meios digitais que são ferramentas proveitosas. São boas ferramentas que nos podem ajudar e a salvar a muitos com muita informação, mas também, por outro lado, muitas pessoas entregam-se tanto a estas ferramentas que ficam completamente isoladas e não querem comunicar com ninguém, e quando precisam de ajuda dão-se conta que estão completamente sozinhos. Sozinhas numa multidão virtual, e acabam por esquecer os princípios das Escrituras Sagradas, os princípios da Igreja que o próprio Senhor Jesus instituiu. A Igreja, eu quero vos informar, se alguém não sabe, a Igreja foi instituída pelo Senhor Jesus. Amém. A Igreja não foi instituída por nenhum líder humano. Ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Por isso é que Ele disse: eu edificarei a minha Igreja. A Igreja é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu vou repetir. A Igreja é do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Igreja não é de nenhum apóstolo, de nenhum pastor, de nenhum líder. A Igreja é do Senhor Jesus. Amém? Então a Igreja existe para que as Escrituras sejam ensinadas. Os locais onde a Igreja se reúne e
sejam ensinadas. Eu comecei por vos levar ao momento e à hora e ao local onde cada um de nós disse: sim, eu quero Jesus na minha vida. É muito importante não esquecermos isto. Porque muitas vezes há pessoas que esquecem disto. Esquecem que num determinado momento, num determinado local, disseram: sim, eu quero ser fiel a Deus. Sim, eu quero cumprir com a tua vontade, Senhor. Mas com o passar do tempo, esqueceram. E acabaram por falhar nos seus compromissos. Sabe qual é o maior compromisso? O maior compromisso é com Deus. O maior compromisso não é com o homem. O maior compromisso é com Deus. E muitas vezes as pessoas esquecem-se e dizem: pronto, ninguém viu. Deus é onipresente, não esqueçam isso. Há pessoas que falham nos seus compromissos. Constroem uma bolha à volta de si mesmo, uma bolha virtual, vivem no seu próprio mundo, que elas próprias construíram, e muitas vezes, tornam a congregação como um ato opcional. Se não chover, se fizer sol, vou até à praia. Se está frio, não sai de casa. Se der aquele programa interessante, então eu vou ver. Quero-vos dizer que acerca dos meios digitais vocês podem gravar tudo. E vêm depois. Isto é só uma informação à parte. A congregação torna-se, por vezes, um ato opcional, e a troca de pastor, a troca de líder, é tão fácil hoje em dia. Eu agora vou mudar para outro pastor, porque aquele está sempre a pôr o dedo na ferida. Pois é. Quantos já se cortaram e já colocaram álcool na ferida? Ui. Quando colocam álcool na ferida, o que é que acontece? Arde, não há? Então porquê que continuam a pôr álcool na ferida? Então porquê que dizem que aquele pastor está sempre a falar acerca da sua vida? Nós tínhamos um irmão lá na igreja que certa vez veio ter comigo e disse assim: sabe uma coisa? Eu descobri hoje que o Espírito Santo é cusco. E eu olhei para ele e disse: porquê? Porque o Senhor falou no público toda a minha vida. Eu não sabia, eu não conhecia naquela altura. E ele disse: pois é, o Espírito Santo é cusco. Então cuidado com a sua vida, porque ele sabe todas as coisas. Amém? Amém. E é tão fácil trocar de pastor, trocar de líder hoje em dia. É fácil. Não, aquele bate-me demais. Aquele corrige-me demais. Aquele é muito duro para mim. Agora, sabe uma coisa? Eu lembro dos meus primeiros tempos que eu dizia que o meu primeiro pastor era duro demais. Eu hoje dou toda a razão. Graças a Deus, porque ele era duro demais, porque ele fez-me crescer. Amém. Amém? Nós temos aqui algumas crianças. E certamente os pais e as mães já se depararam com os bebês e as crianças às vezes dizendo: mãe, pai, eu tenho estas dores. Sabe, muitas vezes há dores chamadas dores de crescimento. Para crescer tem que haver dores. É mau se nunca na vida experimentarmos dores. Isso é sinal que não estamos a crescer. Estamos estagnados. Muitas vezes nós esquecemos até de Deus. Deus está lá em cima. Deus está lá em cima. Eu quero desbloquear aqui uma ideia. Deus está lá em cima, é verdade.
É. Ele é tão grande que Ele está em todo lado, Ele é onipresente. Mas Ele também está no seu coração. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Então para onde você vai, Deus vai. Sabia? Sabia que a Bíblia diz isto? Vós sois templos do Espírito Santo. Agora imagine. Você vai à mercearia, Deus vai consigo. Você vai ao supermercado, Deus vai consigo. Vai para o trabalho, Deus vai consigo. Então, não se esqueçam de Deus. Amém? O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Colossos e diz: como recebeste Cristo Jesus o Senhor? Como recebeste? Naquele momento, naquele lugar, eu lembro como se fosse hoje. Eu conto várias vezes. Eu lembro quando eu disse: sim, Senhor, eu quero. Como recebeste naquele passado, naquele tempo, naquele lugar? Muitos dos meus amigos, alguns ainda hoje, dizem: eu era completamente louco. Eu não queria outra coisa a não ser Deus. Eu não fazia outra coisa senão estar no meu quarto com os meus amigos e dizia aos meus amigos: ajoelha-te, vamos orar a Deus. Naquele tempo, naquele lugar, naquele passado longínquo, você pode pensar como vivia os primeiros tempos com Jesus? Pense um bocadinho. Naquele lugar. No meu caso, não foi numa igreja física. Eu tive um encontro com Jesus num lugar neutro. Depois eu aprendi a congregar. Eu aprendi a congregar mais tarde. Mas eu aprendi a congregar. Nós temos que olhar para o nosso passado e reconhecer Deus acima de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas e Deus está acima de todas as coisas. Agora pergunto eu: reconhece Deus acima de tudo? Eu estou a perguntar agora para a Assembleia. Reconhece Deus acima de tudo? Aleluia. Reconhece Deus acima de tudo com amor? Amém. Com paixão? Amém. Com reverência? Amém. Com honra? Amém. Sim? Amém. Então, eu vou dizer: não esqueça das suas raízes, não esqueça das suas origens. Não esqueça. Nunca esqueça daquele momento. Nunca esqueça daquele lugar. E depois Paulo, quando ele escreve aqui à igreja de Colossos, quero dar aqui uma informação, vamos dizer um parênteses. Muitas das igrejas que Paulo fundou e Paulo ajudava e apoiava, muitas dessas igrejas, a determinado tempo, a determinada altura, algumas pessoas começaram a ser influenciadas por outras doutrinas. Algumas pessoas começaram a ser influenciadas por outras ideias. Digamos, ideias mais modernas, filosofias mais atuais, coisas mais apelativas. Hoje, apela-se muito à emoção. Hoje, apela-se muito aos sentimentos. Há muitas pessoas que usam ferramentas para apelar aos sentimentos das pessoas. E muitas vezes as pessoas são levadas pelo sentimento, pela emoção. E não pela razão da fé, que eu falava na semana passada no outro sítio. Razão e fé parecem incompatíveis, mas a fé tem a sua razão. Por vezes, a razão não tem a sua fé. Perceberam? A fé tem a sua razão, mas nem sempre a razão tem a sua fé.
Então, Paulo escreve às igrejas, e neste caso concreto à igreja de Colossos, porque havia influências de outras doutrinas, de outros pensamentos. Então ele diz: ora, como recebeste o Senhor Jesus, agora, neste momento, continuai a andar nele. Então não há espaço para intervalo. Não há espaço para uma paragem, para um descanso. Assim como recebestes, assim andai nele. Agora, se calhar, neste momento não é o mesmo lugar de há anos atrás. Se calhar, neste momento, não é o mesmo... não são as mesmas pessoas que estão ao nosso redor. Mas quero-vos dizer uma coisa. Pode não ser o mesmo lugar. Podem não ser as mesmas pessoas. Mas é o mesmo Deus. Amém. É o mesmo Deus. Então reconheça Deus acima de tudo. É tão interessante que eu, olhando para trás, nestes quase 50 anos a andar com Jesus, eu olhando para trás, eu já conheci tantas pessoas, tantas nacionalidades, tantas etnias, tantas raças, tantas línguas. Mas é tão interessante, eu conheço muita gente diferente. Diferente na cor, diferente na língua, diferente no comportamento, diferente nas culturas, porque as culturas são diferentes. Mas Deus continua igual. Amém. Deus continua igual. Então, o que é que nós temos que fazer? Viver naquele amor inicial. Naquele amor que era inexplicável. Por tudo e por nada eu dizia aos meus colegas, ainda de liceu, vamos orar. Com a maior das naturalidades, sabia? Com a maior das naturalidades eu dizia aos meus colegas, vá, dobra aí o joelho. Em pleno liceu. Hoje há pessoas que têm problemas em fazer isso. Eu ouvi uma frase, e esta frase ajudou-me muito. A certa altura, alguém perguntou: porquê que nós estamos casados há tanto tempo? Sim, porque nós já somos casados aí há meia dúzia de anos. 34. Amém. E houve uma altura que uma pessoa perguntou: como é que vocês conseguem? Pois, o que é que você faz às plantas lá em casa? Deixa-las secarem? Quem é que tem plantas aqui? Vasos com plantas, cactos. Vocês deixam elas secarem? Não. Então porquê é que elas não secam? A gente cuida. Porque põe água, não é? Exatamente. De vez em quando é preciso pôr água. Não é todos os dias. Também não põe água a mais. Porque há pessoas que não sabem nadar. Se põe água a mais, morrem afogados. Mas de vez em quando é pôr água. E eu lembro dessa altura que alguém fez um comentário e disse: mantenha a chama acesa. Em relação a Deus, mantenha a chama acesa. Aleluia. Não se esqueça. E se por acaso alguma vez esqueceu, lembre. Eu lembro dos momentos do nosso namoro. Sabia? Passávamos horas intermináveis ao telefone. Nós não tínhamos relógio. E tínhamos todo o crédito possível. Era um telefone fixo. Então aquilo não apagava nunca. Eu lembro das horas intermináveis que eu passava com Deus. Eu lembro disso.
então vamos viver na mesma paixão. Amém? Vamos viver com a mesma reverência. Vamos viver honrando ao Senhor, mesmo quando ninguém está a ver. Eu vou repetir, mesmo quando ninguém está a ver. Amém? Continuo unido ao Senhor, a Deus. Amém? Então, eu falei 2 pontos. E agora vou recapitular. O momento em que nós encontramos Jesus, não é? Como recebeste. Segundo ponto, andai nele, assim como recebeste. E terceiro, então, não olhe para as coisas que ficaram para trás. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa trajetória. Nós estamos numa marcha. E há coisas que nós não podemos olhar mais para trás. Não fique preso às coisas que o prendem. Glória a Deus. Não fique preso àquilo que o impede de caminhar. Amém. Em Filipenses 3, 13 e 14, quem quiser acompanhar, Paulo também fala à igreja de Filipos e ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Às vezes nós temos este dilema. Ainda não cheguei até ali onde eu quero chegar. É o que eu estava a querer dizer com isto. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo, verso 14, prossigo para o alto, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. No outro dia eu estava a falar com uma pessoa e nós, como pessoas humanas, racionais, por vezes nós temos a forte tendência em nos deixarmos embaraçar por algumas situações. E essas situações, por vezes, impedem de nós atingirmos alguns alvos, alguns objetivos. Ficamos tão presos a certas e determinadas situações que não avançamos para onde queremos avançar. Então aquilo que nos prende a marcha, nós devemos deixar para trás. Amém? Prossigo para o alvo, esquecendo daquilo que está para trás, avançando para aquilo que está diante de mim. Amém. É tão interessante que uma das grandes igrejas que Paulo ajudou na sua fundação é a igreja de Éfeso. E é uma das grandes igrejas que vem a ser mencionadas quando João recebe um recado de Deus para as igrejas. Em Apocalipse 2, 4 e 5 está esta referência. A igreja de Éfeso era uma igreja grande. A igreja de Éfeso era uma igreja bem fundamentada pelos ensinos de Paulo. No entanto, em determinado momento, eles também começam a desviar. E a desviar onde? Naquilo que é essencial. O amor. Apocalipse 2, 4 e 5 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é isto do primeiro amor? Eu fui procurar uma outra tradução e ela diz: o teu amor por mim já não é o mesmo como no princípio. O índice de divórcios hoje aumentou drasticamente. Porque as pessoas, eu já ouvi várias vezes, as pessoas dizem: eu já não te amo mais. Eu acho isto muitas vezes ridículo. Sabe porquê? Porque o amor não deve ser baseado num sentimento, deve ser baseado numa decisão. No
muitas vezes as pessoas podem dizer, mas isso é contraditório. O contraditório da situação é Deus me ter amado quando eu não queria nada com Ele. Eu não queria nada com Deus. Sabia? Se não sabia, ficou a saber. Eu não queria nada com Deus. E Deus me amou de tal Amém, maneira Jesus, aleluia. que atingiu a minha vida. Glória a Deus. Isto sim é contraditório. Já não tens o mesmo amor como tinhas no princípio. Depois no verso 5 diz, lembra-te desses primeiros tempos. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te daquele momento. Lembra-te. E volta a praticar as primeiras obras. Para que nós possamos viver uma vida com Deus saudável, nós temos que lembrar sempre dos primeiros momentos. Não nos podemos deixar atingir pela tecnologia. Sabe que a tecnologia isola as pessoas. São coisas boas, dão-nos muita informação. Através de um toque nós sabemos tudo. É bom, mas também é mau. Lembra-te dos primeiros passos. Lembra-te dos primeiros tempos. Lembra-te dos primeiros momentos. Não se deixe emaranhar ou embaraçar com as confusões e distrações do nosso mundo atual. Porque hoje, facilmente, meus irmãos, facilmente, cada um de nós é distraído. Não é? Facilmente. Amém? A Bíblia é e continuará a ser a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é eterna. Amém, Jesus. Então eu não posso permitir ser embaraçado com a atualidade. O escritor aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, mas ninguém tem a certeza. Mas o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Meus irmãos, eu quero vos dizer o seguinte, nós vivemos num mundo muitas vezes isolado pelas tecnologias, muitas vezes isolado pelo digital, mas, porém, eu vou pôr este porém, somos observados por multidões de pessoas, está escrito. Eu tenho pessoas que muitas vezes vêm ter comigo e me perguntam, porquê que és diferente? Porquê que falas assim e não falas assado? Estamos a ser rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que podem ser bênção e podem ser maldição. Testemunhas que nos podem ajudar e que nós podemos ajudar também, mas testemunhas também que nos podem embaraçar. Muitas vezes eu já ouvi estas expressões. Andas lá na igreja. É isso que tu aprendes lá na igreja? Já te estou a embaraçar. Mas porquê é que algumas pessoas embaraçam outras? Porque se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu dou lugar a outras situações. Se eu dou lugar a outras situações, as testemunhas estão a ver.
Quando nós assistimos a uma corrida no estádio, quantos já assistiram a uma corrida no estádio? Não? Na televisão? Já assistiram? Pronto. É como se fosse no estádio, mas é em casa. Há testemunhas a verem aqueles atletas a correr. Quantos já assistiram a jogos de futebol? Estão a assistir, não é? E por vezes diz: não devia ter feito aquilo. Não devia jogar assim. Não é? É exatamente assim que as testemunhas acerca da vivência cristã dizem: não devia ter feito aquilo. E nós muitas vezes sai para trás de Satanás. Não é Satanás nada, é o seu comportamento. Há uma grande nuvem de testemunhas. E continua a dizer: então desembaraça todo o peso e pecado que assedia e corre com perseverança a carreira que está proposta. Nós estamos numa corrida. E a corrida e o alvo é Jesus. Amém. Amém? Então, correndo para Jesus, diz o verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Eu sempre que eu leio esta passagem, eu lembro de Pedro. Lembro de Pedro. Pedro era humano. Pedro não era uma máquina. Mas Pedro, a determinada altura, ele obedece àquilo que Jesus lhe diz: vem ter comigo. Por cima do mar revoltoso, por cima daquele vendaval, Pedro começa a andar sobre as águas. Como é que Pedro consegue andar sobre as águas? Porque Pedro tinha os seus olhos fixos nos olhos de Jesus. Pedro, ao olhar para Jesus, não conseguia ver outra coisa. Só conseguia ver Jesus. E ao olhar para Jesus, não tinha sequer a oportunidade de olhar para os lados. Por isso ele não se afundava. E num determinado momento, quando ele se afunda, é porque ele diz: afinal há ondas. Afinal há vento. Afinal há outras coisas. Pois é, afinal há outras coisas. Afinal nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, mas nós vivemos neste mundo e sentimos aquilo que se passa neste mundo. Então, o meu desafio esta manhã é: deixe tudo aquilo que o atrasa. Deixe tudo aquilo que atrasa a sua marcha, o seu avanço, o seu objetivo. Muitas vezes nós temos que fazer uma retrospectiva e dizer: não, eu tenho que parar. Tenho que parar, tenho que tomar uma decisão. Nós não temos que viver como os outros vivem. Não temos que ser igual a ninguém. Amém. Nós temos que ser nós próprios. Nós próprios como Deus nos criou. Amém? Amém. Amém? Amém. Temos que aceitar a nossa própria identidade. Temos que aceitar aquilo que somos na realidade, com aquilo que Deus nos deu. Temos que aceitar que também, por outro lado, ainda estamos em obras. Amém. 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 Glória a Se Deus. você for atrevido o suficiente, Glória a Deus. pinte uma t-shirt e escreva na frente: estou em obras. Amém. Amém. Porque se por acaso meter o pé na argola e alguém apontar o dedo, você, a primeira coisa que deve fazer é: pede perdão. E depois diz: ainda estou em obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda estou em obras. Nós só seremos perfeitos um dia quando o Senhor Jesus
nos vier buscar. Aí seremos perfeitos como Ele é perfeito. Amém. Mas enquanto andarmos nesta terra, nós estamos em obras. Então ainda há algumas imperfeições. Amém. Mas as imperfeições que existem não devem nos prender. Muita gente vem aos pastores e diz: ora por isto, ora por aquilo, ora por aquilo. Larga aquilo que o prende. Sabe que a oração não é um ato místico. A oração só funciona. Agora vou desmanchar se calhar qualquer coisa na vossa cabeça. A oração só funciona se você viver após a oração aquilo que pediu na oração. Amém. Eu vou repetir. Há muita gente que diz assim: Deus cura-me. E chega um pastor, chega um líder e ora. E a pessoa recebeu a oração e Deus cura. Depois essa mesma pessoa, ao sair do lugar de oração, na casa de oração, ela diz assim: esta minha dor, tem uma dor, é uma relíquia. Guardou a relíquia. Mas ela agiu contrariamente à oração que fez, ou que recebeu. Amém. Eu creio em Deus. Deus supre todas as necessidades em Cristo Jesus. Amém. Mas não cumpre os princípios divinos. Não vive de acordo com a oração que recebe e com a oração que faz. E depois queixa-se. Aceite as suas imperfeições, mas não aceite o futuro das suas imperfeições. Amém. Amém? Haja de uma forma autêntica, sem agradar constantemente aos outros, ou imitar quem quer que seja. Existem no mundo sósias. Já ouviram falar? Amém. Há pessoas que são parecidas connosco, iguais a nós. No mundo, 2, 3 pessoas iguais, espalhadas pelo mundo. Mas o incrível da questão é que os DNAs são diferentes. Por muito parecido que essa pessoa seja, o DNA é diferente. A estrutura é diferente. Quantas vezes nós olhamos também para os irmãos gêmeos e as pessoas são tão parecidas que às vezes é difícil de saber quem é o António, quem é o Francisco, não é? Porque são tão parecidos. Mas na realidade, na essência, eles são diferentes. Gostam de cores diferentes. Gostam de comportamentos diferentes. As pessoas são diferentes. Então, viva, haja de forma autêntica, sem agradar a ninguém, de uma forma constante. Viva com integridade. Eu estava a pensar esta semana exatamente isto. O que é viver com integridade? E eu pensei: Senhor, eu estou a pensar, eu falo assim com Deus, sabe? Senhor, eu estou a pensar no pão integral. O que é o pão integral? Alguém sabe explicar? É pão sem fermento. Sem mistura. Sem mistura. Quando nós queremos assim um pão bem inchado, não é? Que dá nas vistas, ouçam bem o que é que eu estou a dizer. Um pão inchado que dá nas vistas, em cima de uma mesa, esse pão tem muito fermento. É misturado à massa para dar nas vistas mesmo. É de propósito. É mesmo de propósito.
Então viva com integridade. Não faça misturas. Não tem que se mostrar aos outros. Tem que se mostrar essencialmente a Deus. Amém? Use os dons que Deus lhe deu de forma positiva e seja um exemplo na obra de Deus. Não misture as coisas. Porque todos nós somos diferentes. Eu acabei de dizer, todos nós temos um DNA diferente. Amém? Então, não temos que ser igual ao vizinho do lado. Temos que ser nós próprios. E às vezes nós temos que travar esta guerra. A intimidação do fracasso. Se eu fizesse como fulano de tal, se calhar eu teria melhores resultados. Isto é uma intimidação, sabia? As pessoas no trabalho muitas vezes pensam, se eu trabalhar como fulano de tal, se calhar vou produzir mais. Quero-vos dizer uma coisa. Aquilo que nós chamamos de fracasso é uma ilusão. É muito frequente as pessoas dizerem assim, eu fracassei. Aquilo que nós chamamos de fracasso é o caminho com muitas pedras para atingirmos um objetivo. Por vezes tropeçamos. Por vezes caímos. Por vezes ficamos como que parados no tempo. Mas isso faz parte do caminho. O fracasso é uma ilusão. Isto acontece muito nas lideranças. Porque é que eu não consigo atingir aquela e a outra vida? Nas lideranças das igrejas, nas lideranças das empresas, nas lideranças de grupos. Porque é que eu não consigo influenciar? Deus deu a cada um dons. E os dons não são todos iguais. Amém? Nós temos que caminhar, prosseguir para o alvo. Como Paulo dizia, prossigo para o alvo. Esquecendo-me daquilo que para trás ficou. Não consegui algumas coisas, não importa. Continua. Sabe que muitas vezes nós ficamos a olhar para o chão de onde caímos e o importante não é a posição em que estamos caídos, mas o importante é nos levantarmos e continuarmos a caminhar. Doeu, não foi agradável, mas vamos continuar a caminhar. Por isso eu digo muitas vezes, viva para Deus, não para os homens. Não para os resultados. As empresas hoje em dia vivem para os resultados. Para aquilo que eles chamam os indicadores. Para os números. Como eu disse no início, o mundo mudou e a igreja também. Muitas vezes, em alguns movimentos cristãos, muitos vivem também para os números. Em certa altura da nossa caminhada também nos perguntavam, então, quais são os vossos números? Nós não temos que viver para os números, nós temos que viver para Deus. Jesus chamou pessoas. Jesus, a determinadas alturas, ele disse, vão 2 a 2. Outras alturas, ele enviou 70. Outras alturas, ele enviou 1 a 1. Outras alturas, ele enviou 2 a 2. Outras alturas, ele disse, ide todos por todo o mundo. Cada um
deve viver com aquilo que Deus lhe deu. Amém. Amém? Não se esqueça que Deus continua a ser Deus. Amém. Então, o que é que eu quero dizer com isto, com esta conversa toda nesta manhã? Restaura o altar de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Restaura o altar de Deus na sua vida. Por isso é que eu vos levei a lembrar o momento em que aceitaram o Senhor Jesus. Assim como recebestes, assim andai nele. Prossigam para o alvo. Restaure o altar de Deus na sua casa, na sua família. Mas eu não vejo nada. Não tenho que ver nada. Mas eu não sinto nada. Não tenho que sentir nada. Tem que restaurar o altar. Tem que ir lá a um lugar de sua casa. E se não tiver mais lugar nenhum, até pode ser a casa de banho. Amém? Porque há pessoas que não têm mais lugar nenhum. Restaure o altar de Deus. Na sua casa, na sua família. Restaure o altar de Deus na igreja ou na congregação. Amém. Agora eu vou dizer uma coisa que é bastante grave. E eu vou acentuar bastante. Você nunca vai conseguir restaurar o altar de Deus na congregação se primeiro não restaurar na sua casa. Há pessoas que querem ir para a igreja para sentir sensações, arrepios na espinha, cócegas na barriga. Comece a sentir isso lá em casa. Faça o teste lá em casa. Convida Deus para vir até à sua vida lá em casa. E quando entrar na congregação vai ver que é diferente. Quando entrar na congregação vai... afinal o altar já cá está. É verdade. Porque eu dizia no outro dia, e digo várias vezes, a primeira instituição é a família. Por outras palavras, a primeira igreja base é a família. É a primeira instituição de Deus. Deus criou a família, só depois, bem mais tarde, veio criar aquilo que nós chamamos de igreja. Amém? Querem me ouvir mais uma hora ou não? Amém. Ok. Bom, pelo menos por causa de eu vou pregar mais uma hora. Amém. Glória a Deus. Ok. 2 pessoas. Mais 3? Salmo 1, o salmista. O salmista, no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem. Ele está a falar de uma forma geral, o homem, a mulher, a pessoa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem fica preso. Repare bem naquilo que eu estou a ler. Nem fica preso no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não fica naquele ciclo vicioso, naquela mesmice. Pois, o culto é 2 hinos, é oferta, pregação, oração. Amém. Pronto. Já fiz a minha obrigação. Já fui lá, toda a gente me viu, ninguém me telefonou durante a semana, eu dei a minha oferta e assim ninguém me chateia pelo telefone. É a mesma coisa. A mesmice toda semana, todo mês, todo ano. Mesma coisa. Ciclo vicioso. Roda dos esclarecedores. Uma roda. É uma roda. Como alguém diz, vira o disco e toca o mesmo. Não é? É a mesma coisa. Eu estou a ler o Salmo 1. Okay? Para alguém que estivesse distraído.
O homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem fica preso no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, naquele ciclo vicioso, naquela mesmice dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Amém. E assim, diz quem estiver acompanhado, veja se eu estou a ler como deve ser, ou se eu estou a citar como deve ser. E assim, os seus dias serão diferentes. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas. Porquê que as árvores têm necessidade de correntes de águas? Por causa da vida. A vida da água. A vida da palavra de Deus é água. Para a nossa alma. É água. Amém? Como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no seu devido tempo, amém? No seu devido tempo, eu sublinho, no seu devido tempo dará o seu fruto. Ah, mas eu não estou a ver nada. No seu devido tempo dará o seu fruto. E folhagem não murcha. E tudo quanto fizer será bem sucedido. Amém? Quantos já se debateram com este dilema? As coisas não funcionam. Eu não estou a ver nada. Eu não estou a sentir nada. Primeiro, lembre-se que teve um encontro com Deus, com Jesus. Segundo, é advertido para andar com Ele, assim como recebeu, assim andar. Não esqueça de não se deixar prender com as coisas que o prendem, mas prossiga para o alvo. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, que deve ser como água, deve alimentar a nossa vida. Amém? Eu gosto muito deste salmo. O primeiro salmo, bem-aventurado. Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Abençoado. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu gosto de ouvir aquelas opiniões, outras opiniões, aquelas ideias, as outras ideias. Conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não fica preso. Não fica preso àquilo que o seduz. Nem se assenta na roda, porque não, dificilmente fica parado na roda. A roda está sempre a rodar. É a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Os cultos são sempre a mesma coisa. Sabe que o culto não é feito pelos líderes? Amém? Eu não ouvi. O culto não é feito pelos líderes? Amém. Perdão. Eu vou repetir. O culto não é feito pelos líderes. Amém. O culto é feito por todos. Amém. Você quer ter um bom culto ou um mau culto? Depende de você. Amém. Eu vou lá para receber. Se não vier para dar, vai ficar igual. Não recebe. Porque é um princípio espiritual. Ainda ontem nós estávamos a falar sobre isso. Há um princípio espiritual que é um mistério. E o mistério é que tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Tudo. Tudo é tudo. Então tudo aquilo que eu semear com a minha vida, eu vou colher. Amém? Então não vou ficar preso na mesma mesmice, como alguns dizem. Antes eu tenho meu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medito de dia e de noite. E assim serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e no seu devido tempo darei fruto. E a folhagem não vai murchar, e tudo quanto eu fizer irá ser bem sucedido, ou prosperará. Então agora vou convidar todos a ficarem de pé. Aleluia. Glória a Deus.